Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo estamos? Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, se la escucha. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Cleber Lacuña, soy brasilero, radico acá en el Perú. Actualmente soy líder de adopción de inteligencia artificial en NTT Data y hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre algo que va mucho más allá de la tecnología. Se trata de cómo queremos que nuestras organizaciones existan en el futuro, ¿no? Estamos en un momento histórico, o sea, comparado a otras revoluciones tecnológicas como el nacimiento de la Internet, la revolución industrial, incluso de la electricidad, pero esta vez no se trata de energía o conectividad, se trata de inteligencia, ¿no? Inteligencia que ya no es solo humana, sino que estamos compartiendo ya el trabajo con las máquinas. Bueno, esta charla no busca que pensemos si debemos usar IA o no, porque esa pregunta ya pasó, esa pregunta 2004, podemos así decir, ¿no? La verdadera cuestión aquí es cómo utilizaremos esta tecnología para liderar, porque el futuro no es solo para las personas que están ahí en la expectancia, ¿no? O sea, mirando cómo se mueve el mercado, sino que pertenecen a los que construyen el futuro. O sea, y cada uno de nosotros hoy podemos ser protagonistas en las organizaciones en que estamos, fomentando una correcta adopción de la inteligencia artificial desde el punto de vista. Entonces, esta charla busca darles un panorama de lo que llamamos hoy de la segunda ola de la IA generativa, que es, o de la inteligencia artificial por lo general, que es ya pasado el periodo de hype, ¿no? De bastante expectativa, cómo las organizaciones están se organizando, vale la redundancia, y sacando valor de esta tecnología, ¿no? Nada. Entonces estamos hoy en un punto de inflexión donde 82% de los líderes encuestados, esa es una encuesta realizada por Microsoft, significa Work Trend Index. Después lo puedes dejar el link en los comentarios para que puedan ver ese estudio, ¿no? 82% de esos líderes que fueron entrevistados dicen que 2025 ya marca un antes y un después, ¿no? Significa un antes de la inteligencia artificial, antes de la inteligencia artificial generativa y ya un después de esta inteligencia artificial. Entonces, esta cifra refleja la conciencia de que la IA ya no es más un experimento para las organizaciones, ¿no? Es una condición competitiva. O sea, es una capacidad que muy rápidamente se ha vuelto en una ventaja competitiva si la empleas bien. Entonces, pensemos en otras industrias que ni vieron la llegada de la Internet con una curiosidad y simplemente desaparecieron, ¿no? Quedaron hacia atrás gigantes de esa misma industria como Blockbuster y la mayor parte de la industria de música con la tecnología de streaming, ¿no? O sea, se cambió totalmente el juego y quienes de esta misma época han abrazado el cambio, abrazado las promesas que esta tecnología traía, que hoy lideran sus mercados, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la IA, y la diferencia es que ahora el cambio no será en décadas, sino en años o incluso meses, ¿vale? Es una tecnología que abarca una dimensión antes nunca tocada dentro de las industrias, que es la dimensión del conocimiento, ¿vale? Por eso hablamos de ese punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy van a definir la estrategia o posicionamiento, o incluso el futuro de su empresa en los próximos 5 años, ¿vale? Y en esos próximos 5 años no estoy hablando de ese ejercicio de visionar, no sé, de dónde estaremos en 5 años, sino que en 5 años tu empresa corre el riesgo de dejar de existir o perder relevancia o liderazgo en el mercado, ¿no? Justamente por la potencia de esas tecnologías en términos de competitividad en productividad y calidad de la entrega en las ofertas de valores actuales
de servicios y productos, ¿no? Más que eso, también podrá ayudar a esas organizaciones que implementan correctamente a explorar nuevos productos, nuevos servicios, e incluso crear nuevos mercados, trayendo dinero nuevo para esas organizaciones. Perfecto. Entonces, hoy marca un punto donde decidimos si seremos relevantes o no en un futuro mucho más cercano de lo que podemos imaginar. Perfecto. Entonces, ¿qué es que cambia fundamentalmente en el juego? ¿Por qué se habla de esa velocidad del cambio? Porque la IA es imperativa. Porque hoy, uno de los recursos más escasos de la humanidad, que es la inteligencia, ¿no? Ya está bajo demanda. O sea, tenemos en nuestras manos, ¿no? La posibilidad de, en cualquier momento que nos encontramos frente a una tarea compleja, invocar el conocimiento que necesitamos para entender el problema, definir una solución e incluso crear un modelo operativo que nos va a ayudar a solucionar esse problema. Então, são capacidades cognitivas que anteriormente estavam limitadas dentro do perímetro de oreja hacia oreja, não? Dentro de nossas cabeças, agora se vuelve muito mais abundante e asequible, não? Para as organizações, incluso para as pessoas. Para ter comparativo, quando estávamos basicamente aí no movimento de transformação digital e adopção da nova web, não, a web 2.0, a web social, onde se hizo como pode dizer, uma nova capacidade humana de criar contenidos e exponerlos de maneira global através de sítios web, não? Entonces, incluso ahí bromeábamos como tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de nuestra mano, pero utilizamos para ver fotos de gatitos, ¿no? O memes en la internet. Pero esta era una tecnología que primero nos habilitó la capacidad de tenermos voz como seres humanos e instituciones a nível global dentro de la red mundial de computadores. Aún para recolectar esse conhecimento, necessitávamos basicamente fazer lo que sempre hemos hecho, ¿no? Buscar as referências como se fueran los livros, fazer os resúmenes nosotros mismos, ¿no? Um processo de investigação um pouco mais largo. E agora, graças a esta tecnologia, ¿no? Que es la red mundial de computadores, sumado a la capacidad de los agentes y sistemas de inteligencia artificial, no solo tenemos acceso a los contenidos, sino que podemos recibir el conocimiento, que es la transformación de la información en algo práctico en nuestro día a día. Y hoy, en las empresas agénticas, no solamente recibir el conocimiento, sino que ejecutar la acción basada nesse conhecimento, não? E isso cambia totalmente a forma como trabalhamos. É uma nova organização, uma nova forma de trabalhar e que é fundamentalmente humana, apesar da tecnologia, não? Então, surge esse novo modelo que combina a inteligência das máquinas com o juízo humano, construindo esses sistemas operativos híbridos humano-máquina dentro das organizações. Dada esta introdução, de que vai a charla de hoje? De que vai esta classe, não? Primeiro vamos entender a IA como motor de transformação, não? Depois vamos a ver as definições claves que para essa nova ola, para essas organizações do futuro. Vamos a ver como vai a adopção versus o impacto real que tem nas organizações e como construir um caminho hacia uma empresa fronteiriça, uma empresa de vanguarda dentro do conceito de inteligência artificial. E não podemos deixar de falar de liderazgo. ¿Por quê? Porque sem o compromisso e o patrocínio de los líderes, nenhuma transformação organizacional pode ter éxito, ¿vale? Perfeito. Então, avançamos, não? A IA como esse motor de transformação
é basicamente mostrarles ou conversar com vocês com respeito às capacidades que se agregam hoje aos fluxos de trabalho das organizações, não? Como hemos visto, não? Hoje já temos a inteligência bajo demanda e como esse era um recurso escasso, não? Que antes dependiam de pessoas especializadas em la maior parte dessas atividades e às vezes esse conhecimento não solamente estava preso em las cabezas desses expertos, sino que também estava detenido por la cantidad de trabalho operativo que essas mesmas pessoas têm que enfrentar. Então, esse motor de transformação basicamente libera esse potencial humano para a criação de valor novo, vale? Então, hoje estamos em um momento que não somente a inteligência está bajo demanda, sino que a velocidade com que recebemos novos modelos que permitem fazer aún coisas mais complexas é vertiginosa, não? Ou seja, em el momento de transformação digital, hablábamos de cambio tecnológico a cada 2 anos, não? 2 anos e meio, 2 anos, 3 meses, não? Que é a famosa lei de Moore, não? Quanto mais capacitadores em las processadoras, não? E maior quantidade de processamento, você vai habilitando novas tecnologias. Para que tenham uma ideia, de 2 anos, não? Que era a velocidade do câmbio tecnológico, passamos para 3,2 meses. Que isso significa? Que a cada 3,2 meses há uma nova versão de los modelos que já estão no mercado disponíveis e operando, e a cada 3 meses ingressam mais de 50 novos modelos de outros vendors, de outros fabricantes, ou de outras consultoras, ou de outros elementos do mercado. Não somente ingressam novos modelos de inteligência artificial generativa, sino que também ingressam novos métodos, novas tecnologias, não? Por exemplo, câmbio brutal em último ano, não sei se é em último mês, não? Câmbio brutal, não, uma tendência brutal em último mês, não sei se han chegado a ver essas notícias, que há uma nova forma, não? De criar modelos de inteligência artificial generativa que já estão competindo com os grandes LLMs sem ter a grande infraestrutura ou o tamanho de parâmetros para isto, que é uma forma com a qual o modelo se comporta. Então, sabemos que temos os Large Language Models, ou os grandes modelos de linguagem, que é a base de ChatGPT, de Claude, Gemini, essas ferramentas mais genéricas, para um modelo chamado de Hierarchical Reasoning Model, que é um razonamento hierárquico. Então, um modelo com apenas 27 milhões de parâmetros, não, ha superado em benchmarking modelos hoje com 7 bilhões de parâmetros. Então, já novas formas de lograr os mesmos resultados e aún com maior eficiência em termos de processamento, de tamanho do modelo, que implica em como se pode ser afinado, preparado, não? Ou treinado, que é onde está a maior parte do custo de manter esses modelos em sua afinação e treinamento, não? Então, esto viene a una velocidad súper grande. Entonces, como organização podemos nos adaptar em isso? Como indivíduos, podemos nos adaptar a esto, ¿no? O sea, y ahí recuerdo muy bien como mi inicio en esta dedicación por la parte de entender la IA generativa y cómo eso puede aplicarlas a las organizaciones hace 3 años. A princípio, ou seja, tratando de acompanhar o mercado como um todo, ou seja, já me senti como abrumado de tanta informação, de tantas coisas por entender, que assim que tuve que reduzir meu alcance de estudo a la parte estratégica, a la parte estratégica tática, não? A la planificação estratégica, a la adopção e como echar a andar a esto, não? Do que acompanhar todo o abanico, não? De la parte de desarrollo, de infraestructura y todo. Obviamente me mantengo en esas otras partes informado,
¿no? Pero dedico el estudio en la investigación, en la adopción del factor humano dentro de la estrategia de IA, ¿no? Porque si no, no da abasto para todo. Y luego, ¿no? Estando yo trabajando en una organización tecnológica, esta mi dedicação se complementa à dedicação de meus companheiros, que em cada disciplina, não, são expertos e profundizam seus assuntos. Assim que, para nós outros, adaptar hoje não é simplesmente nosso esforço individual, sino que como também nos cercamos de pessoas ou criamos esse ciclo de confiança que nos permite avançar como organização. E isso é muito importante, não, em termos de empresa, ¿no? Quem são seus aliados internos, como se dedicam, que roles têm, que responsabilidades, como se relacionam, isso é super importante. Perfeito? Então, por esse lado, ¿no? La parte de la inteligencia bajo demanda, que es ese nuevo recurso accesible para las organizaciones, cierra la brecha de capacidad que tantas empresas hoy sufren com relação à produtividade e calidade, não? Ao 53% de los líderes hoje em las organizações dizem que a produtividade deve aumentar para satisfazer as demandas atuais de negócio. Não, certo? Obviamente, o mundo cresce, as coisas se volvem mais acessíveis, não? Então, se há mais demanda, deve haver uma oferta coerente com essa demanda, certo? Há que poder capturar maior market share, atender mais e melhor a novos clientes. Sin embargo, 80% da força laboral entrevistada nesse estudo de Microsoft já disse que sente que já não tem o tempo ou energia suficiente para cumprir com todas as demandas. Então, justamente nesta vertical da produtividade, essas plataformas não podem solucionar esse problema, eliminando ou reduzindo drasticamente as tarefas operativas rotineiras que não requerem tanta inteligência para serem executadas. É porque hoje não há automatização, não há sistemas, não há uma forma estándar de cumprir um determinado trabalho, e essas pessoas se perdem seu tempo entre sistemas para executar uma tarefa de baixo valor. Não sei, e isso consome bastante tempo destas pessoas, não somente tempo como energia, porque fazer um trabalho que é aburrido, não sei, que é dummy, o sea, nos estressa mentalmente, não? E reduz nossa energia que obviamente implica em nossa capacidade cognitiva em el dia, em el momento, não? Isso nos hace llevar a um estresse, a um burnout, não? E com isto, luego não podemos fazer mais coisas ou absorver mais demandas. Perfeito? Então, a IA vem para cerrar esta brecha. Já vem para que as organizações sejam, primeiro, mais produtivas e mais eficientes, com maior qualidade, para que depois possam, não, sacar um valor competitivo ou de maior inovação nesse caminho mais responsável para identificar e adotar a IA dentro de sua organização. Então, vamos ver algumas definições claves para essas empresas que estão atacando justamente esses problemas de produtividade e qualidade no momento, vale? Pero primeiro, antes que todos, vamos entender que as empresas AI ou de AI Enterprise são as empresas que já se subem a uma aula depois da produtividade general para uma empresa que incorpora agentes de inteligência artificial. Então, o que são os agentes de sistema de inteligência artificial? São sistemas que são capazes de razonar, planificar e actuar de maneira parcialmente ou completamente independente dentro de um fluxo de trabalho. Ou seja, tem um objetivo, tem uma tarefa específica que tem que realizar, tem ferramentas que lhes vão permitir realizar essas tarefas, têm instruções e têm restrições, não? E também trabalham com memória. São basicamente um pequeno empleado de inteligência artificial, não? Com uma atividade muito específica.
Por ejemplo, yo tengo mi empleado de inteligencia artificial que hace los status reports de los proyectos en que estoy, ¿no? Que hace eso, se lee mi project journal, lee las actividades como están en mi planner y con eso crea un borrador inicial de manera automatizada de cómo va mi proyecto. ¿Tá? Entonces, ese es mi trabajador de inteligencia artificial y sabe cómo hacerlo y aprende de ese mismo ciclo. Y ahí están por ahí. Son un poquito ah, más allá de los bots, ¿no? De las automatizaciones clásicas, porque utilizan razonamiento para no solo ejecutar esa tarea de la mejor manera posible, sino que también para generar los insights, leer, entender el contenido y darme la información que yo necesito para comunicar cómo avanza mi proyecto. De esta misma manera, puede haber agentes que contestan Service Desk, agentes que suportam tu fuerza de ventas, agentes que suportam tus investigadores em los laboratórios de inovação de novos produtos, agentes que buscam por la web posibles amenazas a la propiedad intelectual de la compañía, ¿no? Que às vezes numa indústria, por exemplo, como farmaco, isso é bem crítico, ¿no? O sea, la parte de propriedades e patentes, ¿no? Perfeito? Então, são esses os agentes. E dentro desse conceito de AI Enterprise, há três grandes, poderíamos dizer, linhas de pensamento, não? Que estão sendo passadas ao mercado por grandes empresas, não? Aqui vamos a conhecer algumas delas, não? Que basicamente estão pautando a discussão sobre como serão as organizações ou como já são algumas organizações em AI, ¿vale? A primeira definição que vamos ver aqui é um conceito que foi cunhado por McKinsey, ¿no? McKinsey é uma consultora altamente respeitada, não está em negócio de inteligência desde há muitos anos. De hecho, ha desplegado nos últimos anos quase 12.000 agentes internos, no dentro de sua organização. Então, esse conceito, ¿no? de empresa agêntica, então, como esses agentes IA estão integrados a los fluxos de trabalho e como colaboram diretamente com a força laboral humana. Os humanos e agentes trabalhando lado a lado dentro dessa estrutura, não? Organizacional clássica. La IA aqui tem uma autonomia para executar determinadas tarefas e tomar decisões já dentro de alguns limites definidos. Perfeito? Um dos conceitos mais avançados hoje lançados ao mercado é de la Frontier Enterprise, ou a empresa de fronteira, que é um conceito originário de Microsoft, não? Que aqui busca sobre as organizações que são pioneiras e são potenciadas por la inteligência bajo demanda, que se despliega a IA em toda a organização, obviamente de maneira progressiva, não? Porque há que hacerlo de maneira responsável, donde acá se constituem equipos híbridos, humano-agente, e redefine como cada empleado hoje não pode convertir-se em jefe de seus próprios agentes. Ou seja, uma das habilidades que temos que aprender como pessoas é liderar equipos AI. Ou seja, basicamente, criar sistemas inteligentes de múltiplos agentes que vão ajudar a la organização a obter resultados de eficiência, de inovação, não? De produtividade, de calidade, ¿vale? Aí definamos o critério de éxito por cada atividade da organização. E o terceiro e último é o criador de valor, ou de Value Creators AI, não? Que, segundo IBM, já é um conceito um pouco mais broader, não? Mais amplo, não? Que abarca não só as organizações, sino que também a nível indivíduo, que se define que é a organização em la qual já não está em el momento de ser, né, como pode ser, esse processo, mas AI, não? Generação de lead, mas AI. Sino que pensar primeiro em AI, depois o problema, depois o valor. São
personas y organizaciones que ya transcendieron de la parte de prueba de valor, ¿no? A ver qué significa la IA para mi negocio y cómo puedo adoptar la IA, se está en esta etapa de experimentación y descubrimiento del valor, y ya pasaron a recolectar el valor generado por la aplicación de esa tecnología y van un paso un poquito más allá. Entonces, en Value Creators no se habla tanto de reconfigurar la organización, simplemente del enfoque de cambio de mindset del individuo y de toda la organización. Bueno, estos tres papers voy a dejar en el chat para que puedan hacer un download después. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a la adopción versus el impacto real de la IA, ¿no? Recientemente salió también un estudio de MIT, en el cual dice que 95% de las empresas o de las iniciativas de IA van a fallar hasta el final de 2025. Dado su muestra de estudio, obviamente, ¿no? Siempre que tenemos que tomar con cuidado los numeritos, ¿no? O sea, no significan las empresas en absoluto, ¿no? Que están todas ahí en el mundo, sino que la muestra de su estudio, las iniciativas y su investigación de esta muestra estudiada, 95% de esas iniciativas van a fallar. Y van a fallar por varias razones, ¿no? O sea, por falta de... Pero la principal es la falta de visión, de cómo esta tecnología va a generar el valor, ¿no? Y qué objetivo busco yo con eso y qué iniciativa tiene mayores chances de probar ese valor. Son tres preguntas que como directores, líderes de organización tenemos que responder ao provar una iniciativa con AI, ¿cierto? Entonces, hoy, né, de essas muestras de estudio, casi 8 de cada 10 empresas já han incorporado la IA de alguma maneira, ¿vale? Sea com produtividade general, o sea, liberando o ChatGPT Enterprise, Copilot, Gemini para todos os empleados, ¿no? Para que puedan, a su mejor manera, serem mais produtivos e ter mais qualidade, ¿no? Pero em uma proporção similar, ¿no? Que é basicamente apenas 2 ou 3 de cada empresa han visto resultados financeiros positivos com relação a esta adopción. Se llama solo el paradojo de la IA, ¿no? O podemos llamar el FOMO también, que es el miedo de quedarse afuera. Entonces tenemos que hacer algo con IA, entonces hagamos cualquier cosa, ¿no? Entonces, o sea, adoptar AI y traer herramientas y plataformas para la organización no significa, ¿no? Que haverá um câmbio transformacional com impacto real dentro de la organización. Entonces, esto tiene que ser pensado, tiene que ser estruturado, abordado de manera estratégica, ¿no? Obviamente en un ritmo de definir los objetivos, idear las iniciativas, experimentar más rápido do que otros, ¿no? Incluso porque la propia tecnología permite que tú hagas ese ciclo de experimentación y prueba de valor en una velocidad tremenda. Perfecto. Entonces, solo liberar herramientas para la organización no significa que la organización va a transformar sola, necesita direccionamiento y visión. Y como líderes, o sea, esta es la mayor capacidad hoy que ustedes tienen que desarrollar, percibir qué significa la inteligencia artificial para su organización, ¿no? ¿Qué están haciendo tus competidores o otras industrias por la cual tú puedes inspirarse, ¿no? Reflexionar como tu estratégia hoje está frente ao reto do mundo com IA, vale? E a partir de aí traçar tu próprio caminho, não? Sempre com objetivos, com modelo de governo e todas essas outras coisas. Bueno, entonces, como hemos visto anteriormente, las demandas empresariales hoy superan las capacidades humanas actuales, ¿no? Que ya sabemos que tenemos que aumentar en productividad y sabemos que las personas están agotadas y nuestro día a día hoy está lleno de interrupciones, ¿no? Un empleado promedio, você pode chegar hasta 275 interrupciones
em sua jornada, ou seja, de 9, de 9 a 6, de 8 a 5, ou durante o dia, pode chegar hasta 275 interrupções. Um e-mail que chega, uma conversa em Teams, uma chamada por WhatsApp, uma chamada por telefone, ou o companheiro que passa e te pergunta alguma outra coisa, vale? E essas interrupções, não, acaba prejudicando não solamente a produtividade do trabalhador, sino que a qualidade de suas entregas, não? Ou de los compromissos em qual se involucra. Porque hasta um 60% das reuniões, dado o alcance do estúdio, são consideradas como reuniões improvisadas. E aqui nos separam uns 3 segundos para reflexionarmos. Quando foi a última reunião que hemos tenido no trabalho, que a reunião vino com uma preparação, não? Por exemplo, havia um objetivo claro, havia uma agenda e resultados esperados dessa reunião. Antes da reunião, as pessoas involucradas han recebido material suficiente para preparar-se para essa reunião. Ao final dessa reunião, tuvo accionáveis de alto impacto. Se paramos para pensar de todas as reuniões que hemos tenido, hoje he tenido 5 reuniões, el dia de hoje. 2 estavam bem estruturadas, 3 eu senti que estavam um pouco improvisadas. Porque às vezes vão haver reuniões improvisadas, às vezes tu haces uma reunião para entender o que está ocorrendo e definir os próximos passos. Pero hasta para estas que são para entendimento, uma mínima estrutura é necessária, não? Justamente porque estamos agobiados, abrumados, lleno de atividades por hacer, não? Nesse número, Cláudio. Então, é por essas interrupções e por essas reuniões que não são efetivas que a maior parte dos empregados não, nem segundo o estudo, obviamente, não, descreve seu trabalho como caótico ou fragmentado. Não? Caótico é que não é organização. Fragmentado é que necessitam mover demasiadas peças de conteúdo, personas, agendas, não? Para poder fazer seu trabalho. Não? Vale. Então, en este conceito, adoptar as tecnologias de AI de maneira estratégica vai liberar todo o potencial humano de tua organização para um crescimento futuro. E é por aí que vamos a um caminho da empresa fronteiriça, que foi o modelo que eu elegi para esta charla, não? Para profundizar um pouco mais. Então, de um caminho hasta uma empresa fronteiriça, uma organização operada por agentes liderada por humanos, há por lo menos 3 fases, não? Primeiro consiste humano com assistente. O que significa? Não? Estamos falando acá de la área de la productividad individual. Se asigna una licencia de Copilot, de ChatGPT Enterprise, de Gemini, y a esta se educa el usuario em como utilizar em seu dia a dia, não? E aqui se espera que esta pessoa seja mais produtiva com esta nova capacidade que se está sendo liberada. É eficiente, há muitas ganâncias nesse campo, pero não é o suficiente para que seja sustentável. Para que seja sustentável, há que ir a uma fase 2, onde muitas empresas hoje estão em el salto de la fase 1 para la fase 2. La fase 2 são equipos humanos agentes. Significa que o equipo de marketing ha definido em seus processos, não? Quais processos serão operados por agentes e quais serão operados por humanos, e a combinação entre o trabalho humano, não? E o trabalho de los agentes aumenta a produtividade desses fluxos de trabalho, sempre com a direção humana, obviamente. Já na fase 3, que são organizações já operadas por agentes em la maior parte de seus processos produtivos, não? E também de suporte. Então, aqui, os humanos se preocupam mais com o fator criativo, intuição, não? O pensamento estratégico, o pensamento computacional, não? O pensamento crítico, está mais nesse âmbito de valor para marcar a direção da organização e estabelecer os objetivos que os agentes de IA vão a perseguir, não?
Entonces, en la etapa 2 y la etapa 3 son las etapas donde nosotros, como indivíduos, devemos transcender a um rol donde estemos preparados para liderar equipos de agentes de IA, a construir sistemas de IA. Obviamente, em alguns níveis, não? Por ejemplo, en términos de tecnología, y aquí hablando más de Microsoft, los agentes de IA permite a un colaborador individual hoy crear un asistente que le responde algunas preguntas con un colaborador que es conocido como maker o builder, ¿no? Que utiliza soluciones de automatización y no code para ser más productivo en su trabajo. Essas pessoas podem optimizar fluxos operativos, por exemplo, não, acompanhar estado financeiro conectando minha gente com o sistema SAP, não, onde eu posso fazer as consultas principais sobre como avançam as facturações, não, como vai o plano general de custo que está dentro dessa planilha. Então, está na conexão desse agente. Eu aún sou o responsável dessa tarefa, pero já tenho um agente construído com baixo código ou sem nenhum código que me permita obter informações especializadas para realizar meu trabalho. Não? E já na fase 3 já pense em equipos que são conformados por agentes. Não? Então, vai ter, por exemplo, um agente orquestrador de captura de leads, não? E esse orquestrador vai manejar diversos outros agentes dentro de um fluxo de trabalho, não? Que tem um objetivo: capturar, calificar e preparar, nutrir e preparar os leads, não? Desta organização. Então, em cada uma dessas etapas que eu mencionei, esse orquestrador vai a ter um ou mais agentes para cumprir essa missão, não? De capturar leads, luego de calificarlos, luego nutrirlos ao largo para que conozcan nuestra oferta de valor y que nosotros también conozcamos más de ello para al final, ¿no? Prepararlo para la compra. Entregar a un otro flujo de ventas que está también potenciado por agentes guiados, ¿vale? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces, primeiro, como eu mencionei, não? O sea, um assistente que resume seus correios ou agenda suas reuniões, essa é uma parte voltada à produtividade general, não? Então, eu sou especializada em Copilot, então Copilot hoje é minha principal agente para todo acá, não tanto para a parte de ideação e trabalho general, pero enfocado em minha produtividade, não em produtividade de fluxo. Já na fase 2 aqui podemos ter um agente investigador que elabora um plano de mercado, mientras eu reviso e atualizo. Então, são agentes com uma determinada especialização, mas eu sou o responsável por revisar seu conteúdo. O agente não toma nenhuma decisão, a decisão lo determino eu, qual será os seguintes passos. E, bueno, já a empresa funciona de maneira autônoma e automatizada. Existem empresas que estão nesse nível, claro, existem várias empresas que já estão em fase da organização, operadas por agentes, e algumas caminham muito rapidamente por acá. É importante recalcar que a fase 3 não solamente se refere à organização como um todo, ¿vale? Sino que também pode estar em la fase 3 alguns departamentos, como é o caso de Moderna, é uma farmacêutica, não? Que ha cerrado um acordo com o OpenAI e han desplegado mais de 750 agentes, incluso para a etapa de descobrimento e investigação de novos produtos e vacinas, ou seja, acelerando, ou seja, o ciclo de pruebas em hasta 22 dias, não? Ou seja, 22 dias ganado é bastante para a parte de investigação. Tá? Existe Klarna, que hace toda a parte de, é uma financeira, que hace toda a parte de lead generation, calificação de maneira automatizada com AI, não? O sea, vemos instituições financeiras invirtiendo pesado em la generação de agentes corporativos, não? Como
por ejemplo, BBVA, España, ¿no? O sea, que también se dedica bastante a esto. Itaú, que es un banco brasileiro, hoy invertindo pesado em inteligência artificial, especialmente em âmbito de produtividade, fase 1, fase 2, não? E entre outras tantas empresas, não? E também em minha indústria, não, McKinsey, 12.000 agentes desplegados, Deloitte, NTT Data, não? Todos se miram nos quadrantes aí de, especialmente em termos de agente, que estamos nós outros por aí, liderando esse cambio. Perfeito? Então, estas fases, obviamente, não ocorrem simplesmente de maneira intelectual, sequencial, não? Primeiro, toda a organização é produtividade individual, depois da toda a organização fase 2, e depois toda a organização fase 3. Isso pode ocorrer progressivamente e é natural que em uma área tenha um determinado nível de madurez que em outra, vale? Entonces, no busquemos que toda la organización sea, alcance la fase 3 en 6 meses. Esto, o sea, no sé si es posible por el factor humano y el cambio, ¿vale? Sin, por tecnológico podría, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización. Sin embargo, é importante o direcionamento, mas porque há muito que aprender com a implementação da AI. Como a gente vai se comportar, quais serão os guarda-reios, quais são os casos de uso para IA responsável que cada agente deve ter, não? Porque al final as respostas podem produzir alucinação, conter sesgos, não? E outra é que um agente às vezes pode te estar custando muito mais do que tua operação estándar, generando uma grande produtividade em um processo que não tem valor. Não sei, então, se incrementa a produtividade, incrementa custos tecnológicos e, bueno, tu não tens maiores demandas por isto. Então, sigue processando as mesmas 20 petições, pero a um custo maior. Então, hay que ser com direcionamento, com gestão de câmbio, ¿no? Com estratégia. Perfeito? Então, essas empresas pioneiras, não, têm algumas características que possuem IA por toda a organização de alguma maneira, em algum dos estados. Você desplegam essas soluções em escalas organizacionais. Isso também serve para as políticas de uso adequados, né? Estão tratando de embeber a IA dentro do mindset da empresa, dentro da estrutura organizacional. O ADN da empresa é buscar eficiência através da tecnologia de inteligência artificial. Busca utilizar os agentes de maneira intensiva, especialmente para processos que são demasiados operativos e o custo humano. E aqui não estou dizendo que a IA vai reemplaçar pessoas, o custo humano de fazer esse processo é alto. Em termos de insatisfação, burnout, não? Carga laboral, tantos outros problemas que podemos solucionar com agentes que poderia estar aqui sendo solucionado por cá. E demonstra alta madurez e cultura ao redor desta IA, não? Em qual aqui ele talento se especializa, há programas de conscientização e formação de maneiras constantes, ¿vale? Então, os dados mostram que essas empresas que acabam de mencionar superam suas companhias, ou seja, estão prosperando, não? Com relação a outras empresas e afirmam e as pessoas, os colaboradores dentro dessas organizações afirmam poder assumir mais trabalho. Não significa o mesmo trabalho, mas um trabalho diferente, um trabalho de maior valor, não, para essas pessoas, por causa desta inteligência artificial, da maneira implementada. Então, estas empresas fronteiriças, não, que têm esses resultados, elas passaram já de uma experimentação para uma mentalidade de IA plus algo, não? Então, esse câmbio de mentalidade, é usarem algo que já existe para reimaginar teu negócio com a IA em centro, é um câmbio estratégico, transformacional, que depende muito de uma boa direção de los líderes acá. Então, aqui entram os teres, não?
y el liderazgo para la era de la inteligencia artificial. Gracias. Ya. Entonces, el liderazgo para la era de la IA, donde nosotros, desde la dirección de la organización, debemos proporcionar una visión clara y comprometida desde cima, ¿no? Desde el entorno del liderazgo, donde saber articular esta visión y cómo la IA va a transformar el negocio y exatamente en qué áreas vamos a emplear la IA, ¿vale? Para justamente poder direccionar los recursos, talento, recursos financieros, materiales y tecnológicos a objetivos claramente definidos, certo? Não somente estabelecer esta visão, sino que estar altamente alinhado la alta direção com TI. Não pode haver mais divórcio, não? É, é curioso em meio a essa revolução, não? Se ter contatos em empresas onde a gente não habla negócio e TI, não? Donde hoje TI é negócio e negócio é TI. Entonces, hay una sola organización y esta brecha o ese abismo que tiene entre uno y el otro, que a veces causa fricción dentro de la compañía, incluso en la toma de decisiones estratégicas, debe ser diminuida. Entonces, los líderes de hoy que toman ese reto en las organizaciones, ¿no? Deben tratar de cerrar esta brecha com urgência, não? E investir agressivamente, com foco. Cuesta, ¿vale? Cuesta porque se tu não tens a capacidade, tens que contratarla para internalizarla ou tratá-lo a nível de serviço, ¿vale? E a própria tecnologia, que apesar de estar volviendo mais asequible, não, ser mais menos costosa, um caso de uso pode extrapolar em custos se não é bem controlado desde o início, ¿vale? Perfeito. Então, não se trata aqui de como líderes identificar um processo malo, não? E aplicar isso e aplicar sobre esse processo. De verdade que um dos principais direcionamentos hoje, e lo pode aplicar desde manhã, se vocês estão liderando essas iniciativas em suas organizações, é buscar um caso de uso que seja AI ready. O que é um caso de uso AI ready? É um caso de uso que tenha um processo de ponta a ponta conhecido, preferencialmente com baixa variação. O sea, as pessoas sabem como hacerlo, os tempos e recursos entre cada etapa desse processo são conhecidos e são pouco variáveis, e há uma boa recolecção de dados. Então, aí, nesta parte, aplicar a IA será muito mais fácil identificar as verdadeiras ganâncias da IA. Porque quando tu aplica sobre um processo malo, los costos estão embebidos, no sé, los costos humanos, materiales, ¿no? Estão embebidos em las zonas grises, não? Então, já de maneira personal, já fui aplicar em um processo meu que não estava bem definido, me tocou redesenhar o processo, ou seja, como eu vejo esse processo, redesenhá-lo para que a IA pudesse aproveitar algum, como pode ser, agregar algum valor, não? E esta parte é bem interessante porque muitas vezes os processos não estão estáveis. Então, o primeiro passo aqui é ser básico, não? Em operações, estandarizar, visualizar seu processo, estandarizá-lo, reimaginá-lo, eliminar desperdícios e aí evolucionar tecnologicamente. Lo bueno es que todo esse ciclo puedes hacerlo de maneira acelerada com inteligência artificial, ¿vale? Entonces, probar esses conceitos quedou cada vez mais fácil e mais rápido. Entonces, a pesar de todo esto, hay que gobernar este tren, ¿no? O sea, gobernar esta nueva tecnología de una manera integral, donde podamos por acá, con un marco de gobernanza, definir la estrategia y la visión de la IA para las organizaciones, gobernar los datos y modelos, incluso los agentes, ¿no? Porque cada uno de los elementos tiene su modelo de gobierno especializado, ¿no? Desarrollar y desplegar esto de manera responsable
monitorear constantemente y enfocar en la adopción y escalamiento. O sea, y esto, el punto 5, adopción determina el éxito de sus iniciativas. Si es interna, sus empleados, colaboradores, miembros del equipo deben adoptarlo. O sea, entonces tú tienes que armar sistemas que garanticen esto, ¿vale? Sus clientes también deben percibir el valor sobre la IA, que cambia, que muda, como está se utilizando. Sin adopción, no hay forma de obtener éxito. Así que desde el liderazgo hay que fomentar la adopción responsable y una cultura orientada a la captura de valor de la inteligencia artificial. Entonces, para acá, primeiros passos como organização, não? Alfabetização em dados e IA para todos. Em dados, porque tus sistemas de IA vão depender da qualidade dos dados que tu tienes, certo? Por exemplo, não é o mesmo resultado que te vai dar um modelo quando ele tem que ler uma instrução de trabalho que está em uma PPT de uma instrução de trabalho que está em texto puro. Será muito mais eficiente em texto puro. Então, às vezes, há que transformar alguns dados. Primeiro que te ahorra em storage, em transformação, em muitas outras coisas. E, luego de esto, o sea, te permite ser muito mais eficiente nas coisas. Há que desenvolver algumas habilidades humanas, como a criatividade, o pensamento lateral. Aqui me gusta falar de los 4 tipos de pensamento que como personas e indivíduos devemos desenvolver nosotros y fomentar para que la organización también lo desarrolle, que es el pensamiento estratégico. A cada decisión una coherencia en cómo definimos y tomamos esta decisión. El pensamiento computacional, la capacidad que tenemos nosotros de identificar un problema y razonar sobre pasos para realizar resolver esse problema, incluso fragmentando em problemas menores. O pensamento crítico, que nos permite evaluar, medir e seguir evolucionando, e o pensamento lateral, que é o famoso pensar fora da caja, buscar opções, não? Que é a base da criatividade. Então, esses 4 pensamentos, para mim, são clave para os líderes e empregados do futuro, certo? Porque se pensam que a inteligência artificial vai tomar muito, hasta 60% do trabalho que tu tienes, que é operativo, ¿vale? Tendremos que ter outras habilidades para emplear dentro desse ecossistema, não? Para criar novas oportunidades, criar ou assumir novos roles. E, bueno, aprovar uma cultura de experimentação e aprendizagem, ¿vale? Entonces, esto te permite reducir los ciclos de experimentación, como comenté, y utilizar la IA como aliado, no solo para desarrollar soluciones, sino que también para fomentar el aprendizaje, es crucial para las organizaciones en el futuro. Entonces, 47% de los líderes hoy ya priorizan capacitar su fuerza laboral en habilidades por la IA. ¿Vale? Es la estrategia número 1 de cada líder, es ya cómo vamos a implementar, o sea, cómo tomen los cursos básicos, no solamente de cómo utilizar la IA y todo, ¿no? Sino que también cuáles son las implicancias, el uso responsable y cómo identificamos casos de uso de alto valor dentro de las organizaciones. Entonces, essa é a principal. E a outra, não? Que é essa, dão preferência por capacitar suas organizações sobre reduzir as pessoas. Então, vienen para reemplazarte, sí, en tareas operativas. Si te va a reemplazar por completo, dependerá de ti, ¿no? De cómo tú entiendes y creas nuevas oportunidades a través de esa tecnología. Perfecto. Muchísimas gracias. Espero que esta charla les haya agregado valor y vamos a abrir espacio para preguntas. Preguntas, dudas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, bueno, le felicito por su exposición y quisiera que me permita hacerle una pregunta. Sí, por Eh, favor.
¿Tiene usted información si las empresas peruanas ya están aplicando inteligencia artificial? Los Esa es mi grandes consulta. grupos económicos, sí, los grandes grupos económicos del país, seguramente. Las empresas medianas y pequeñas, o sea, también, pero obviamente no con el mismo músculo, ¿no? O sea, si tú piensas en cualquier grande empresa hoy en Perú, o sea, ya tiene pilotos rodando, sí, ya tiene agentes, ya están embebiendo en algunos flujos de actividades productivas y también de actividades eh, de soporte. Entonces, o sea, el Perú en Latinoamérica no es un país que se queda mucho atrás en términos de innovación tecnológica, ¿vale? Es una cantera de innovación tremenda, pero por el tamaño que tiene y por todas las dificultades que conocemos, ¿no? Que creo que esto que genera esas ganas de salir adelante e innovar. IA para dirección estratégica. ¿Para qué estudiar este curso? Este curso permite a los líderes comprender y aplicar la inteligencia artificial para optimizar procesos, fortalecer la competitividad y alinear la transformación digital con los objetivos estratégicos de la organización. Como pudo explicarnos Clever durante toda su presentación, vemos cómo el utilizar de manera correcta la IA nos permite estar en la vanguardia y esto nutre mucho a nuestras empresas. ¿A quién está dirigido? Principalmente dirigido a los líderes directivos y aquellos que toman las decisiones. Si ustedes son aquellos que toman una decisión, si ustedes son aquellos que tienen la capacidad de elegir en su organización, este curso es perfecto para ustedes. Con esto van a poder integrar de manera más activa la IA en su empresa. ¿Y qué van a aprender en la misma? Lo que van a aprender es el diseño de modelos de negocio acorde a las necesidades del público objetivo que quieren, comprender las principales herramientas digitales de investigación para poder identificar las oportunidades sin que haya un mayor desgaste o un error de su parte. El aplicar las herramientas en el campo de gestión, por ejemplo, como las grandes empresas que ha dicho Clever que manejan esto, y el aplicar estrategias para el posicionamiento y el desarrollo en tus emprendimientos. De esta manera van a estar a la par de grandes empresas, permitiéndose a ustedes competir y ya no están en una desventaja real contra ellos. Ahora, ¿qué son los temas que van a ver? En esto podemos destacar cuatro módulos, el cual en el módulo uno, fundamentos estratégicos y ecosistema de la IA, van a poder encontrar lo que es el ecosistema y la comprensión de la IA, sus tecnologías y su impacto en los modelos de negocio, en lo cual abordará evolución, tendencias y oportunidades de desafíos de su adopción en distintos sectores. También en el módulo 2 verán estrategia y gobernanza, en el cual es un módulo teórico práctico, en el cual explora las principales herramientas y tecnologías de la IA aplicadas a la gestión empresarial. Por ejemplo, ahí pueden ver Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, análisis predictivo y automatización de procesos. Transformación y organización. En esta misma es un módulo teórico práctico orientado a diseñar e implementar proyectos de IA analizados con los objetivos estratégicos de la organización. Los, los participantes aprenderán metodologías ágiles para la gestión de proyectos de IA y evaluación de riesgos. Con esto, estar listos para los cambios y técnicas de la medición del impacto. Y en el módulo 4 verán implementación y orientación. Este ya es un módulo netamente teórico en el cual analizarán los aspectos éticos y legales de gobernanza de la adopción de la IA, incluyendo el uso responsable de datos, sesgos algorítmicos y normativas y tendencias futuras. Ahora, las preguntas principales que pueden tener de esto. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso va desde el 22 de septiembre hasta el 13 de noviembre. ¿Todas las sesiones son virtuales? Sí, todas las sesiones son virtuales. ¿Y dónde serán llevadas las sesiones virtuales? En la plataforma educativa de la PUC. Listo. Muchas gracias con todos. Esperamos poder contar ustedes en este curso de IA para dirección estratégica. Como pueden ver, esto es una pequeña muestra de lo que van a poder ver a mayores rasgos. Van a tener la
asesoría del gran profesor Clever, el cual les ha dado una pequeña muestra de lo que van a ver. Y sí, la grabación se les va a enviar. Muchas gracias a todos por haber participado. Espero tengan una buena noche. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. Espero verlos pronto.